Peraí. Oi, gente, eu tô aqui com a Ju e com a Fabi da Pop Mobile, empresa de locação top de São Paulo, e a gente veio nesse bate-papo poder conversar um pouco sobre o mercado de locação. Então é isso, gente. Se vocês estiverem aqui no Instagram, tiverem perguntas para as meninas, podem deixar a pergunta aqui que eu vou moderar aqui para que elas possam responder. A gente fez uma caixa dentro do Instagram, onde a gente fez perguntas para os nossos seguidores e vários deles mandaram perguntas e a gente acabou repassando aqui para as meninas. Então é isso, vamos começar com as perguntas? Vamos nessa. Então vamos lá, meninas. Uma pergunta que muita gente perguntou foi: como que vocês começaram? Então, né, foi uma necessidade como mãe. Na verdade, eu iniciei primeiro no mercado de locação, depois veio a nossa sociedade com a Ju. E com a locação, eu me apaixonei pelo mercado de locação quando eu vi que tinha a oportunidade de alugar uma peça, fazer a festa e devolver. E eu sou de Recife e estava morando aqui em São Paulo, e lá em Recife não tinha um serviço como esse ainda. E fui na Dona Filipa e me apaixonei, que é uma das locadoras pioneiras aqui do mercado e que tem um acervo maravilhoso. E quando eu fui lá, fiquei enlouquecida, porque eu sou daquelas mães que adora botar a mão na massa e fazer as festinhas da minha filha. Isso foi há exatamente 8 anos atrás. Foi quando a gente se conheceu, né? Foi bem quando a gente se conheceu, Tati, bem no início. E aí veio a ideia, porque a Dona Filipa tem um acervo maravilhoso, mas eu não encontrava aqui em São Paulo um acervo voltado para o mercado infantil. Na minha necessidade como mãe, de ter uma filha menina, de procurar peças rosas, sabe? Aquela frufruzinho, eu não encontrava no mercado. Então, foi aí que veio a ideia de trabalhar com locação. E aí, nesse meio do caminho, conversando com a minha amiga, então amiga, que não era sócia ainda, a Ju, a gente no almoço, eu acho, não foi, Ju? Ela falou que tinha esse interesse. Fala um pouquinho aí você. A Fase tinha, né, a locadora aqui em São Paulo e em Recife. E aí a gente era amiga, tava conversando, e eu sempre gostei de locação, sempre pensei em ter, mas eu não pensava assim no decorativo infantil, eu pensava realmente mobiliário e sei lá, coisas para festas, para eventos grandes, assim. E aí eu sou arquiteta, né? E eu sempre gostei de desenhar, desenvolver mobiliário e tal. E aí eu falei, eu sempre desenho os móveis, os meus projetos, tenho um marceneiro que faz tal. Vamos fazer umas mesas legais, vamos entrar com móveis. A Fá falou, olha, não tem móvel no mercado, colorido, naquela mais época não cara tinha infantil, em São Paulo. Não tinha nada de mesa. A Ju realmente desenhou, fez o projeto das nossas primeiras mesas. A gente pediu para o marceneiro, onde que era, Ju? De Minas. De Minas Gerais. Ele mandava. E ele trouxe as primeiras 6 mesas, ou umas 6 mesas. E a gente estava pensando, né? Como que a gente ia fazer? Que a gente ainda não tinha caminhão, então as mesas tinham que ser desmontáveis e tal. E nisso a gente começou a fazer a Pop Mobile Imóveis. Na verdade, era uma sociedade de imóveis. Ela ainda tinha a empresa dela de locação e de peças. Eu já tinha um acervo. Eu já tinha um acervo de peças, né? E ela ficava entre São Paulo e Recife também. Isso. E aí, quando a Ju surgiu também com a ideia de começar uma sociedade com móveis, foi que a gente sentou, e eu já estava, na verdade, eu estava saindo dessa sociedade, né, lá de Recife, porque para mim também estava complicado ficar nesse deslocamento de São Paulo, Recife, o tempo todo. E minha filha era muito pequena na época, e a gente sentou e a gente falou, vamos fazer essa locadora. A princípio era voltado só para móveis, né? E depois que a gente falou, vamos juntar as duas operações, porque eu ficava também muito dividida entre a alocação de móveis e as de peça. E foi aí que surgiu a ideia de
juntar o acervo de peça, porque na verdade se completa, né? Porque a pessoa que quer uma festa, ela na verdade queria a solução completa, queria os móveis, os painéis e as peças. E foi aí que tudo começou, que a gente juntou o acervo de peças com os móveis que a Ju começou a desenhar. E por isso que o nome é Pop Mobile. No primeiro momento a gente falou, como é que a gente vai pensar no nome? Como é que vai ser o nome? E aí veio o Mobile, né? E depois a Ju e Pop. Dar uma pegada mais pop, mais moderna, porque a ideia era trazer móveis mais modernos para o mercado. E foi aí que surgiu a Pop Mobile, que hoje é muito conhecida como Pop, porque foi o nome que pegou, né? E que carinhosamente todo mundo chama Pop, lá na Pop. Então, foi assim que nasceu a Pop. E eu acho que eu já comentei isso com vocês. Eu não chamava de Pop Mobile, né? Eu chamava de Pop Mobile. E você, o Pop Mobile tá ótimo. E o Pop Mobile? Todo mundo, eu ligo pro gerente do banco, ele Pop Mobile. Mas muito cliente chama Pop Mobile, muito. E Pop Mobile parece tipo quiosque de vender capinha de celular, né? No shopping. GTT, né? A gente já está acostumada. Por isso que a gente falou, vamos só chamar Pop. Não é Pop, é mais fácil. E pegou, acabou que pegou. Todo mundo... porque ele o mobile, tipo, pode ser, sei lá, francês ou italiano. E o Pop é universal, né? Então a gente juntou porque não ia ter comprometimento essas duas. Mas aí não deu muito certo, não. Aí ficou 3 opções. Quer dizer, é aquela história, né? Chamando de qualquer um, vocês atendem. Tudo bem? Exatamente. Meninas, eu tô aqui recebendo algumas perguntas. O pessoal do Instagram aqui pode deixar sua pergunta que eu tô anotando aqui. Se não tiver aqui no nosso script, eu vou fazer para elas depois. A Pop Mobile se tornou uma referência no mercado de São Paulo, e não só de São Paulo, mas no mercado do Brasil, né? As pessoas conhecem a Pop, muita gente vai visitar a Pop para entender um pouco mais sobre como que é o esquema da locação, porque muita gente acha que é fácil, né, meninas? Eu sempre falo, gente, se locação fosse fácil, todo mundo só faria locação. E me fala Saber a parte legal da história, né? Como tudo, né? O mercado de festas, infelizmente, se ilude com o que vê na rede social. Existe um bastidor aí que não é brincadeira. Mas, meninas, o que vocês acham do mercado de festas hoje? Qual é a percepção de vocês em relação ao mercado de festas? A gente estava conversando até sobre isso, né? E a gente estava pensando assim, hoje o mercado de festa, apesar dos números, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, ou aparece uma pesquisa por aí falando do que movimenta o mercado de festa no Brasil, no mundo, enfim, realmente são números impressionantes. A gente sente assim que por ser não é uma necessidade, uma primeira necessidade a festa, concorda? Todo mundo tem outras prioridades para viver. Então, acaba que isso também não é muito valorizado. Então, assim, são poucas pessoas que topam ou que vão pagar muito por uma festa. Então, apesar de ser um mercado muito legal, criativo, que tem demanda, é difícil a gente precificar. E eu vejo a gente vê muito assim com as decoradoras, principalmente, né? E todos os fornecedores, de pôr valor no produto, por conta da pouca profissionalização que tem no mercado, né? E agora uma demanda, um número enorme de profissionais, decoradores, acabou que está bem concorrido. E as pessoas, assim, dão valor, gostam de fazer festa, tudo, mas não é uma prioridade. Então, é difícil você agregar um valor, assim, realmente efetivo na festa e trabalhar isso. Então, esse é o nosso desafio, sabe? Sempre mostrar o valor que tem, né? O seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, né? Mas é um mercado assim, maravilhoso, encantador. É um mercado super atrativo, até porque o brasileiro gosta de festejar. Sim. É da nossa cultura. Então, assim, tem gente que faz de tudo, tá sem dinheiro às vezes, mas faz o bolinho, o famoso só um bolinho, que se transforma no bolão, né? Sim. Então, dessa cultura brasileira de festejar, que a gente até está sendo como referência em outros países, a gente está vendo aí Portugal, né, os países aqui da América Latina, tudo
vendo as festas que são feitas aqui no Brasil, né, que são festas lindíssimas, desde da mais simples, aquelas produções cenográficas maravilhosas. Então, é um mercado maravilhoso, mas o que a gente percebeu quando a gente entrou, reclamação, às vezes, por parte dos profissionais, os decoradores, e uma certa falta de profissionalismo mesmo, assim. Tanto que a gente... Não, em geral. Não, em geral, assim, não só dos decoradores, dos fornecedores, de toda a cadeia que envolve o até mercado no começo de festa. mesmo. A gente passou por isso também, a gente teve que se profissionalizar. E a gente viu essa necessidade dessa rede que estava junto com a gente também, de tornar a coisa mais profissional. Você e outros profissionais que já estão há tanto tempo no mercado, que começaram com cursos, né? A gente também promoveu, a gente saiu um pouco até da nossa atividade principal de locadora para promover alguns eventos visando ajudar nessa profissionalização, sabe? De promover, trazer as pessoas que tá fazendo um trabalho bacana, vamos passar para elas como é que é o passo a passo, porque às vezes é tão difícil dar os primeiros passos. E se a gente pegar algumas dicas, facilita muito. Ô, Fabi e Ju, me perguntaram aqui a respeito do começo de vocês em relação à grana, né? E em relação a dinheiro. Afinal de contas, porque tem alguns profissionais que eu tenho visto hoje em dia que ficam dizendo que você não precisa de dinheiro para começar um negócio. Sinceramente falando, eu não consigo acreditar nisso. Por menos que você gaste, no mínimo um bom computador e uma cadeira para você sentar, você vai precisar. Então, eu discordo de quem diz que não precisa de dinheiro. Eu queria saber a opinião de vocês. Para ter uma locadora, precisa de dinheiro? Como é que é isso? Vou passar para o financeiro. Para a locadora, com certeza você precisa de um pouco de dinheiro, assim, né? E lógico, tudo isso vai depender do momento que o mercado onde você vai abrir a sua locadora está vivendo, né? Se você vai ser o primeiro da sua cidade, porque isso a gente está falando de Brasil, né? São Paulo a gente já tem infinitas locadoras. O momento é outro, então... E tudo depende também do que você espera para os seus 2 primeiros anos, de resultado, né, da sua empresa. Então, lógico, quanto mais você investir, mais rápido vai ser o resultado que você vai ter. E o quanto você pode se dedicar para esse negócio, assim, como trabalho mão na massa, entendeu? A gente começou no momento, né, principalmente a Fabi, que não tinha tantas locadoras, que ela pôde começar em São Paulo, dentro da casa dela, com um número menor de peças, aquele acervo se pagando, e ela investindo em novo acervo. Quando eu cheguei, já tinha algumas locadoras, e aí quando eu me associei à Fabi, a gente já fez um investimento maior, já investiu bastante em acervo, isso já triplicou, né, a nossa empresa, assim, em números de faturamento, em número de pedidos. Então, assim, tudo acho que depende, lógico, não dá para falar, você vai investir tanto, você vai investir tanto. Da demanda da sua cidade, da sua região, enfim, e de quanto você espera e de quanto você pode se dedicar, né? Para exemplificar, a Fabi começou na casa dela e ela reinvestindo e aí conquistando um acervo cada vez maior e novos clientes. Quando eu cheguei, a gente investiu um montante bom, teve uma repercussão maior, investiu em equipe, em espaço funcionário, o que deu para a gente uma liberdade maior também de trabalhar rede social, de trabalhar atendimento, de trabalhar entrega. E aí a gente começou a ver isso mais como um negócio e fora que uma empresa mesmo, e começou a se libertar um pouco. Porque você começa sozinho, assim, as pessoas às vezes não entendem, é muito mão na massa, punk, sabe? Você tem que embalar, fechar pedido, entregar. Eu atendia telefone, embalava, entregava, fazia tudo. Acho que tem muita cliente nossa que pode até estar acompanhando aí,
me conhece desde da primeira sala que eu aluguei, entendeu? Uma cliente que eu posso citar, a Kika Bernardes, que é decoradora, a Kika, ela ia retirar peças na minha casa. Eu tinha um acervo que eu comecei pelo Facebook, divulgando a empresa, e eu atendi essas clientes em casa. Em casa. Isso é importante. E aí eu passei por todo esse momento também de ter a coragem de alugar uma sala para você. Não, vamos profissionalizar, mas será que vai dar certo? Porque eu acho que muita gente que trabalha com festa passa por isso. Começa em casa, fazendo bolo, arranjo floral, enfim. Decoração, docinho. Eu acho, meninas, eu acho assim, a grande questão que eu percebo no mercado de festa é que as pessoas, elas têm medo do fracasso. Elas têm medo de correr riscos. Elas têm medo de investir. E eu tenho uma história muito parecida com a sua, Fabi, que é de começar em casa, de começar pequeno. E eu sempre falo que a gente só consegue crescer quando a gente deixa o que nos trouxe até aqui para trás. Então, assim, o que trouxe até aqui não vai me levar para frente. Não vai. Passo de cada vez que a gente tem. É um passinho de cada vez. Com planejamento e tem que levar o medo junto, porque é aquela história que eu ouço muito, mas eu trabalho na minha casa porque eu tenho medo de pagar um aluguel. Você sabe o que eu falo, meninas? Que desde que eu aluguei a minha primeira casa e eu cheguei a ter 3 imóveis alugados, eu sempre paguei as minhas contas. Porque é aquela história que a Ju falou, quando você investe dinheiro, o negócio cresce. Exato. E muita gente não investe no negócio. Eu tenho, às vezes eu recebo perguntas assim, meninas, eu tenho um acervo, eu sou locadora, eu tenho um acervo, aí eu começo a fazer algumas perguntas, a pessoa fala, não, mas eu comprei o meu acervo há 2 anos atrás. E a pessoa não renova. Ela não pega o dinheiro que ela ganha e coloca na empresa, ela põe no bolso dela. E aí... E locação, e você vê assim, como o mercado de festas quer novidade todos os dias. É um buraco sem fundo, tipo, todo dia a gente tem. Então, assim, tem outro porém. Quando você tem uma estrutura, você tem que se preocupar com o seu RH, você tem que se preocupar com a sua estrutura, com as suas contas para pagar, com os seus impostos. E aí você ainda tem que pensar que todo dia você tem que inovar, porque todo dia tem que ter peça nova, todo dia tem que ter novidade. Principalmente os decoradores que querem novidades, até as mães, que hoje tem super fácil de você pegar referência, em todo lugar você tem referência, tem Instagram, você tem Pinterest. Então, assim, todo mundo quer uma novidade, todo mundo quer um visual diferente, então a gente tem que se inovar, tem que reinvestir. A gente até chegou a épocas que a gente pensava, não, agora temos que parar de investir. Não dá para parar de investir. Assim, todo dia você todo dia você tem que ter novidades. As pessoas pedem, né? E o mercado infantil a gente tem que acompanhar. Eu não tenho experiência das outras locadoras que são mais voltadas para eventos corporativos, mas assim, o infantil está sempre aí, lançamento de filmes da Disney, que a gente tem que estar colado, entendeu? É o que criança... Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, né? Para quem está nos ouvindo. Essa história do investimento, ela é super importante e eu já pude acompanhar a Fabi e a Ju em algumas feiras. E numa das feiras, a Ju é o financeiro, né? E aí... Já vai ela me entregar aqui em plena rede social, Tatiana. Eu acho importante as pessoas ouvirem, porque quando a gente fala de reinvestir na empresa, você tem que reinvestir de forma acertada. Então, quando eu tive essa experiência com as duas, foi muito engraçado, porque assim, a Fabi, ela é muito emocional. Então, a Fabi, ela já pensa na festa, o que vai ter em cima da peça. E a Ju, ela pensa em quanto aquilo vai retornar para a empresa dela. Então, eu já falei isso algumas vezes, eu acho a parceria de vocês uma coisa fantástica. Eu sempre falo que vocês duas são as únicas mulheres que eu conheço que realmente se dão muito bem na nossa sociedade, porque vocês são opostos. E aí, para quem não tem sócia, precisa pensar como as duas, porque a gente precisa reinvestir, mas a gente não pode reinvestir simplesmente. É o grande desafio. Não, é um grande desafio, porque quem é apaixonado pelo mercado festeiro, não que a Ju não seja, que ela gosta também. E ela faz mesas lindas, ela adora, como olhar de arquiteta, ela tem super bom gosto e tal.
Mas quem é apaixonado pelo mercado infantil, de festa, realmente deixa que a emoção, ai, aquilo é lindo, a gente, né, tem que ter. E A Ju não deixa! A Ju não me deixa. Ela fala, não, é preciso mesmo? Será que é a hora certa da gente comprar isso? Então, ela pensa no... Eu acho que, é como você falou, foi um... A conta é automática na cabeça, sabe? Essa peça custa tanto, a gente vai poder alocar no máximo por tanto, mas portanto vai ser caro, não vai sair, então não vai tornar, portanto vai ser mais barato, a peça vai desgastar até alugar tantas vezes. Ela puxa o meu lado racional, e aí sempre eu falo, tá certo, Ju, você tem razão. Mas eu adoro comprar, eu falo que eu não posso ir com ela, porque a gente vai na feira juntas. Aí a Fabi, ela é taurina, né? Ela é aquela pessoa conquistadora e que faz você acreditar. Então ela fica, ai, Ju, mas olha isso, olha que lindo. Daí eu falei, tá bom. Ela, então vamos pegar uma. Aí eu já sou a Lidiana consumista, já falo, uma não, 4. Aí ela é exagerada. Se comprar uma, não tem, entendeu? Eu quero ter, mas eu me contento ter uma. Ela não, ela fala, não, então compra 4. Aí eu já olho com aquele negócio, nossa, ela liberou 4. Que maravilhoso, aí eu até me empolgo na hora, sabe? Mas não, é porque às vezes assim não funciona né? Você tem que ter mais. Aí eu falei, então vamos escolher ter 4 dessas em vez de ter uma dessa. Então tem que interessar. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, tentar unir o lado, graças a Deus eu tenho ajuda na minha vida também, né? Que esse lado racional e essa paixão que a gente tem de querer ter novidade. E também eu tenho aquela coisa do marketing, né? Eu quero mostrar a novidade, trazer as tendências. Então, assim, isso é muito... Fica muito... Não dá. Se fosse depender de mim, às vezes eu fico pé com ela, eu vou postar alguma coisa no meu Instagram, eu falo, meu Deus, eu tô 1 hora aqui tentando postar essa legenda, eu não consigo, não sai, postei errado, cancela. Se fosse depender de mim, ia ser uma pobreza de rede social, não ia ter nada. Ei, Ju, você tem a sua função no mundo, pode ficar tranquila. Eu acho assim, foi um casamento que deu certo. Mas também essa daqui não faz uma conta, entendeu? Se pagar, pagou. Chega aqui que é uma festa, tô precisando, não leva. Então, se pagar, pagou. Mas também não vem pedir nada pra mim. Eu me tranco na minha sala já pra ninguém pedir, porque eu sou coração mole, também sou besta. Aí eu falo, melhor nem chegar aqui. As duas são coração mole. E ela quer fazer acontecer, é uma produção. Não, vamos fazer uma produção. Quando eu vi, já foi todo um budget naquela produção boba da quarta-feira, sabe? Eu falo, isso mesmo, só vai chegar nas contas. Aí eu falo, meu Deus, ela nem fez um orçamento, uma planilha para saber. Mas eu acho que, assim, o lado emocional, ele faz parte do nosso negócio, né? A gente precisa dele para a gente poder crescer. Mas a gente também precisa do lado racional. Então, o que eu sempre falo para todo mundo que me procura, eu falo, gente, a gente tem que usar a racionalidade, porque sem ela, vocês vão quebrar a cara, né? E, aliás, falando em quebrar a cara, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram e continuam enfrentando. Porque tem aquela história, as pessoas acham que por vocês já terem uma empresa há tantos anos, serem conhecidas, que vocês não passam por perrengue. E a gente sabe que isso daí é folclore. Então, conta pra gente aí quais são os perrengues que vocês já passaram, as dificuldades e que continuam passando, enfim. Conta aí pra gente. Então, tá, a gente até... vou aproveitar o espaço para falar que a gente até fez um projeto de consultoria, né, visando ajudar essas empresas que estão iniciando no mercado de locação, que estão com dúvidas, para tentar até evitar os erros que a gente evitou. E que, com certeza. Nossa, se a gente tivesse uma pessoa, né, meio que orientando a gente, né, Ju, dar os primeiros passos, quanto a gente não teria... A gente teria tido menos prejuízo, não, sabe? De bater cara, bater na cara mesmo de passos que a gente deu, que de repente não foram os mais corretos. E como também era uma coisa muito nova e a gente não queria só ser uma locadora, a gente nasceu com um intuito, né, focado no mercado infantil, diferente de outras locadoras que tinham também um acervo para corporativos, eventos
grandes, como casamento, e de repente tinha uma parte de infantil. A gente não, a gente nasceu querendo ser uma locadora infantil. E a gente errou muito, assim, desde o início em tudo. Em tudo. A gente foi aprendendo. A gente tomou cada... primeiro que a gente, assim, tinha uma rotina surreal de trabalho. Assim, o comecinho, que a gente não tinha processos ainda estabelecidos na empresa. O primeiro processo é fundamental, assim, principalmente numa empresa que é pura logística, sabe? Você... não é uma pronta entrega, entendeu? Você vai lá, compra sua camiseta, vai embora, tchau. No máximo pode entregar dar uma rasgadinha, você vai vir, conserta, troca por outra, se não tivesse, troca por outra coisa. E era uma coisa nova pra gente também, né? O evento é uma coisa assim, que ele tem aquela hora, se você não faz ele acontecer naquela hora, você perdeu todo o seu negócio. Diferente de, às vezes, eu que sou arquiteta, por exemplo, achava uma dificuldade você ter que entregar um apartamento no prazo de, sei lá, de um mês. Mas se você atrasasse uma semana, tudo bem, ninguém ia morrer, entendeu? Você talvez tenha algum prejuízo, alguma coisa. Agora, um evento, ele acontece ou ele não acontece. Então, quando dá... A responsabilidade é grande. Puxa da bucha, entendeu? E aí, então, infinitas coisas que pode acontecer. A nossa demanda cresceu muito rápido, né, Ju? A gente também teve isso, a gente não tinha vida, porque a primeira casa que a gente locou era pequena, não atendia. Espaço físico foi uma dificuldade. A gente não conseguia contratar uma equipe para nos ajudar, então a gente literalmente fazia tudo, a gente não tinha vida pessoal. Imagina. E até quando a gente percebeu que aquela casa ali não dava, tanto que a Pop hoje, o local onde a gente, a sede que a Pop funciona hoje, foi planejada pela Ju, com os erros que a gente... com os problemas, não erros, mas com os problemas que a gente identificou, que a gente viveu na primeira casa. Então, lá ela pensou... Tem essa sorte também, que ela é arquiteta, né, gente? Então, ela também me enganou, porque ela disse que a gente ia para o outro prédio, só pintar as paredes, mudar o piso. Ela quebrou o prédio inteiro. E aí ela, assim, pensou... A gente tinha uma grande dificuldade no começo, que era a expedição na outra casa. A gente embalava em qualquer canto da primeira sala. Então, com esse problema que a gente identificou, a Ju criou uma expedição lá na Pop, que uma entrada é uma entrada independente, então tem um espaço ali para expedição, né? Que às vezes fica, até hoje, às vezes a gente, dependendo da demanda de a gente já pedidos no final de semana, fica pequena, mas assim, foi pensada, sabe? Com um problema que a gente teve na primeira casa que a gente passou. Então, a gente até... tudo, são pequenas coisas, sabe? É desde onde seu cliente vai parar. A gente tinha muito problema com a vizinhança, porque a nossa casinha não tinha estacionamento. Então, a pessoa parava na porta, outra parava na porta do vizinho, levava ovada, bananada, não sei o quê, confusão. Era uma dor de cabeça. Então, são coisas pequenas que te ajudam a perceber, assim, aquela coisa do pulo do gato, né? Que você vai crescer e você precisa atender melhor, ter um atendimento, proporcionar uma nova experiência para a sua cliente. Aliás, quer dizer que hoje a gente não tem, a gente tem problema às vezes na manutenção de peça, que é uma coisa, eu acho que é um calo, né, Ju, da gente, que a gente está resolvendo também. Hoje a gente está criando uma oficina para fazer essa manutenção, né? Porque com a demanda enorme é difícil, né? E assim, uma coisa é administrar aqui, ele, nossa, essa peça tá lascadinha. Sim, é um problema, mas aí quando ele vai devolver a peça dele tá lascadona que ele devolveu. E aí, às vezes, ele também não concorda em pagar isso que eu ia perguntar, a reposição ou até o... E assim, a gente está muito hoje treinando. Uma coisa sou eu e a Ju, quando a gente vê uma peça que está precisando de manutenção, a gente já... outra coisa é o olhar da equipe, sabe? O olhar da equipe. A gente está treinando muito a nossa equipe para ter esse mesmo olhar de exigência, porque às vezes
A gente, quando estava na casa menor, que tinha uma quantidade menor de pedidos por final de semana, o controle era nosso, era maior, né? Quando você cresce, você tem que terceirizar. Não tem jeito, senão vai ficar... A gente vai ter que delegar. Então, hoje passa por outras pessoas. A gente tem a equipe que separa, a equipe da expedição, tem a Giovana que fica lá na gerência da expedição. E que se eles não tiverem esse olhar que a gente tem, então hoje a nossa grande preocupação é isso, de passar para eles que eles tenham esse olhar que a gente tem, essa preocupação de fornecer o melhor, porque a gente tem realmente uma demanda grande lá na POP. As nossas peças saem muito no final de semana e com isso tem o desgaste, né? Então hoje a gente não é como a gente quando começou que tinha, sei lá, 20 pedidos para o final de semana, 15, o controle da gente era maior. Hoje esse número é bem maior. Então acaba que a gente gera outros tipos de problemas e que se a gente não ficar atenta a isso, é uma coisa que eu daria de dica para as locadoras de ficar atenta nessa parte de manutenção das peças. E o processo. Por exemplo, a gente vê que tem muita locadora que começa, tenho pouca peça, não vou investir em sistema agora. Gente, sistema Tudo é tudo. Você não faz nada. Você tem, sabe que quando você tem 100 peças, você consegue administrar sem sistema. Quando você tiver 120, você vai começar a crescer, você vai ter outras coisas para fazer, você não vai conseguir incluir suas peças no sistema, vai ser uma dificuldade para você fazer essa transição. O nosso conselho, assim, até dando já uma dica, que a gente começa com o sistema desde a primeira peça do primeiro dia, o principal. Você um trabalho duro. Isso vai direcionar todo o seu processo, tem que desenhar processo e tem que implementar o processo. Primeiro funcional do dia do novo funcionário, ele tem que ler o processo, ele tem que seguir o processo, ele tem que enfiar aquilo na cabeça. Que é quando vaza o processo, quando pula o processo, é que dá. É um trabalho árduo, não é fácil. Hoje a POP tem os processos definidos, a gente tem um processo de atendimento, a gente tem um processo da expedição. E quando acontece algum problema, quando a gente vai identificar, foi um erro no processo. No cenário, no processo. É incrível. Sabe, pulou um processo que a gente... E que não é à toa, a gente passou várias reuniões, né, meses até para chegar no processo que a gente tem hoje. Então, e quando pula é um detalhezinho que está lá, mas é o detalhe que vai fazer a diferença na sua entrega. Que é muito interessante essa história de processo, porque pouco se fala sobre processo no mercado de festas. Decoradores não têm processo, lojas de locação não têm processos, pessoas que trabalham com personalizados não têm processo. E eu passei por essa fase de não ter processos. Eu sempre produzi artigos de festa, né? Eu sempre... A coisa só começou a deslanchar quando eu implementei processo. Porque o processo, ele economiza tempo, ele economiza dinheiro, ele economiza tudo na vida. E aí fica pensando, não, mas eu faço isso depois. Quando a gente tinha o You Do It, por exemplo, poxa, uma loja online. Gente, é o que você falou, Fabi. Pulou um processo, já ferrou tudo. Vai dar merda lá na frente, não tem como. Exatamente. É uma bobagem. E às vezes você está achando que o seu gap está em um lugar, não, o seu gap está em outro. Exatamente. Se você estudar o processo, você vai começar a investir onde você acha que está o seu gap ali. Não, meu gap é em vendas. Aí você começa por vendedor. Aí quando você vê, tá todo... Não, o seu gap não era ali, entendeu? Era em outro lugar, você tinha um outro recurso para vender, ou que fosse mais barato, mais rápido. Então, tem que desenhar, tem que implementar e quase sempre, de vez em quando não, você tem que reestruturar. Às vezes, uma pessoa que você muda de posição na sua equipe é uma responsabilidade que você dá mais para ela, já mudou o processo. Exatamente. Olha, não é fácil. Para quem está começando, eu lembro que a gente teve que... Eu tive que catalogar mais ou menos, eu acho que mais de 3 ou 4 mil, né, Ju? Logo que a Ju entrou na... Quando eu cheguei, eu falei que você não tem sistema. Eu ficava chocada que ela fazia tudo no Excel. E eu tinha,
nesse momento eu acho que já tinha umas 2.500 peças, mais ou menos. E quando a Ju entrou na sociedade, que aí houve um investimento de comprar, a gente quase que dobrou o nosso acervo, e a gente viu que não tinha para onde correr. Então olha, gente, eu não tô brincando, foram meses, final de semana, feriado, eu e o Alê, né, nosso funcionário, que era nosso funcionário, foi assim, cadastrando, colocando código em todas as peças. Então, não é um trabalho fácil. Nada é fácil, na verdade, né? Mas depois, o que a gente ganhou com isso, até na minha vida pessoal, assim, eu ganhei mais tempo. E a gente ganha, o sistema sendo alimentado, ele dá informações para o administrativo. A gente quer ver qual a peça que mais sai, qual o tema que mais sai, quem é o vendedor que está, né, tá batendo suas metas. O sistema está ali para te fornecer todas essas informações. E aí fica mais fácil gerir, né? Fazer a gestão da empresa. Sem sistema, pode ligar o telefone que você vai esperar bucha o final de semana inteiro. Você tem medo do seu telefone no final de semana? Eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Tem certas coisas que não tem por onde escapar. Muita gente fala, o mercado de festas é uma enganação. Eu já ouvi esse tipo de frase. Eu falo, gente, não é o mercado que é uma enganação. São as pessoas que não fazem o que tem que ser feito. O que acontece, né? Eu sempre fui decoradora e quando comecei essa história de louça, porque na minha época eu usava caixinha forrada de tecido e era isso que eu tinha e era ótimo. Era o que tinha, não tinha no mercado, né? O Alê, nessa época, Tati, então, eu encontrava suporte o Alê, rosa, amarelo, todos esses. Quando eu vejo hoje a infinidade de possibilidades que o decorador tem, nossa. Mas sabe o que acontecia, Fabi? O Alê falava assim pra mim, ele falava, Tati, compra a caixa uma menor do que a outra, porque ele encaixava uma dentro da outra e tinha um volume super pequeno. E aí, quando começou essa história de peças, muita gente ia até a Decorando, ligava na Decorando e falava, você não loca a peça? Loca pra mim. Loca pra mim, são só 6. Loca pra mim, são só 8. E aí eu falei, gente, mas será que eu vou entrar nessa de locação? E aí eu fui começar a raciocinar rapidamente, do tipo assim, tá bom, aí eu loquei hoje a peça para o cliente, locado. E vocês sabem, peça de locação tem um valor menor do que uma festa. Sim. E aí o cliente chega e quer uma festa com aquela peça, o que eu faço? Cancelo? Aí eu comecei a perceber que as coisas não se encaixavam. E aí eu falei, gente, isso aqui não é para mim, porque eu acho que quando a gente entra num negócio e a gente vai investir dinheiro, a gente tem que saber onde a gente está se enfiando. Porque eu recebo um monte de mensagem de pessoas que falam assim, eu investi 30 mil reais e eu não tenho cliente. Aí você vai ver o acervo da pessoa, a pessoa comprou um monte de coisa que ela achou que fosse vender. Então, eu acho que a grande questão hoje do mercado não é a questão do mercado que é ruim ou não. São as pessoas que entram despreparadas. Por isso que eu acho importante vocês, como uma referência, vocês terem esse serviço aí de consultoria, de assessoria, para poder ajudar as pessoas a começarem da maneira correta. Até porque a gente tem uma experiência no tipo de peça que sai, o que sai. Certeza. É uma economia enorme, Fabi, enorme. É o que eu falo, gente, aproveita as oportunidades do mercado de hoje. Porque quando eu comecei, há 15 anos atrás, era eu comigo mesma. É um investimento, porque quando a gente começou, não tinha essa possibilidade de estar alguém te orientando, te passando as experiências, sabe? A gente tem tido um retorno muito positivo, né, Ju? Nas empresas que a gente conseguiu atender com a nossa consultoria, a gente teve um retorno bem bacana. Tem empresas que já começaram aí, então tem a boutique de festas, locação, que começou lá em Feira de Santana, e elas fizeram uma inauguração linda, e a gente ficou super orgulhosa mesmo de poder participar do comecinho, porque foram meninas que foram lá na Pop, isso quase um ano antes, tá? Elas se prepararam para abrir o negócio. Isso. Elas vieram para São Paulo, elas são de Feira de Santana, no interior da Bahia, vieram para São Paulo, nos procuraram. Elas, na verdade, olharam todo o mercado de locadoras, fizeram uma pesquisa e nos procuraram para ver se a gente dava
a consultoria e na verdade, elas foram as primeiras que a gente aceitou, né? Foi um desafio, porque a gente falou, será que a gente está pronta também? E a gente já tinha formatado, mas a gente achou o case delas porque elas estavam começando e o interesse delas de procurar o conhecimento antes de dar os primeiros passos, acho que a nossa ajuda ia ser muito maior. Então, a gente passou para elas um pouco que a gente, né, de experiência que a gente teve. E esse ano, no começo do ano, elas inauguraram a boutique e elas sempre, a gente está sempre em contato, e elas falam, super inovadoras na cidade, trazem eventos. A loja tá linda e, assim, foi uma coisa que deixou a gente muito feliz e foi um resultado, né, da consultoria que a gente viu na prática. Eu acho que vocês têm que ficar mesmo feliz, porque essa é a grande questão, né? Quando a gente pode ajudar as pessoas a encurtar caminhos, é o que eu sempre falo, as pessoas têm uma resistência enorme em investir. Só que eu falo, gente, o investimento, ele se paga. Então, não dá para ter essa resistência se você quer realmente montar. É um investimento. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, meninas. O que vocês acham? Bom, na verdade, a Ju já respondeu, acho que vai ser essa a resposta, né? O que vocês acham que não pode faltar numa empresa de locação? Um sistema, né? Depende do que você pode faltar, assim, quer dizer, mais operacionalmente, assim. Eu acho assim, Ju, eu acho que na parte de acervo. Ou de inovação, né? Porque, assim, a gente, o que eu falo, né? A gente é rachado aqui no sentido de, que eu sempre falo, a Fabi, nossa, ela é a alma da pop, sabe? Então, ela tá sempre buscando, tipo, trazer novidade, trazer gente, trazer movimentação, trazer acervo novo, trazer que as pessoas se interessem, né? Pela festa, pela pop e tal. E tem a parte, lógico, toda a parte operacional que a gente tem que ter sistema, tem que ter. Aí depende também da expectativa que você tem, do tempo que você tem para se dedicar, né? Para as empresas, você vai se dedicar 20 horas por dia, como a gente se dedicava, porque a gente fechava a pop 8, 9 horas da noite, saía de lá e voltava para casa, tomava banho e ia trabalhar no computador mais umas 3, 4 horas, respondendo e-mail e tal. O comecinho é duro, é assim, né? Então, assim, equipe precisa, se você... Tudo depende de o que você quer atender a primeiro momento. Você quer ser uma locadora pequena, você quer ser uma locadora grande. Tem que entender seu mercado, né? Às vezes você está numa cidade pequena. Sua cidade comporta uma locadora grande, porque não adianta você ter uma locadora enorme, sua cidade ser pequena e você ficar com o seu acervo todo parado, né? Isso. E com relação às peças, eu acho... para acervo, o que não pode faltar numa locadora... Eu acho que a locadora tem que estar atenta, assim, às tendências, o que está rolando no mercado, mas também não descartar os clássicos. O arroz com feijão, né? O arroz com feijão, porque o arroz com feijão é que traz o faturamento para você. Então, assim, eu acho lindo, eu sou fã, tá, das festas conceituais, minimalistas, tal. Eu adoro, é uma coisa que me chama atenção, mas... você tem que entender, no nosso caso, o nosso mercado era infantil, nosso foco era infantil. Então, eu tenho que ter o Mickey, eu tenho que ter o circo. Por mais que, Mickey já tá batido, não aguento mais ver. Mas é aquele ratinho, é a criança que pede a festa pro pai, né? Ela que vai, mãe, eu quero o PJ Maxx. A gente tem que estar atento ao que tá rolando na televisão. PJ Maxx, enfim, tem outro, esqueci agora um lá que é novo agora, que eu nem sabia. Então, você tem que estar atenta ao teu mercado. E saber também, tentar diferenciar o que é modinha, para você não investir tanto naquilo ali, né? Porque tem muita gente, você não tem isso na pop. Pra gente não teve essa demanda, não teve. Então, você tem que estar atento ao que é que vai rolar. Isso é coisa, né? Tipo, um Toy Story da vida vai ser sempre clássico. Então, você pode investir naquilo ali, porque com certeza você vai ter um retorno. O Rei Leão, a gente está com expectativa no Rei Leão também. Então, e ao mesmo tempo, procurar também as peças que estão aí de tendências geométricas, o mármore, o concreto, tá atenta a isso também, mas também ter esse cuidado do que, será que vai ser usual no dia a dia a decoradora? Então, tá sempre em contato
com não é o todo teu mundo, cliente. né? O mercado de festa é para todo mundo. E não é todo mundo que, que gosta de novidade, né? De design, de coisas, sabe? As pessoas, a maioria das festas que você vai, ou que eu vou, ou que não, são festas que a pessoa põe lá, meia dúzia de brigadeiro na mesa, bolo, e é isso, gente. Então, assim, você tem que entender que as pessoas também, nós gostamos disso. Isso nós, os decoradores gostam, as pessoas, por isso que elas foram para essa área, porque elas gostam, elas têm prazer em ver beleza, né? E transformam isso numa necessidade. E é isso que a gente tem que tentar passar para os clientes. A gente tem que criar uma necessidade para o nosso, lógico, para a gente sobreviver. Mas o mundo é gigante, as pessoas são variadas e se preocupam com diversas coisas que não é festa. Por isso que às vezes eu falo, a gente às vezes acha que a festa, a gente se dá uma importância assim, no mercado de festas, assim, e a gente esquece que a festa não é todo mundo que se interessa por beleza, pela beleza daquilo. Então, assim, não é só oferecer a sua cabeça de inovação. Não, é um serviço completo. Por isso que eu acho que assim, os decoradores, eles têm que oferecer um pouco mais do que eles querem, do que eles batem o pé, assim, de beleza. Tem que ter um serviço completo, porque assim você vai conseguir pegar mais clientes, sabe? Eu acho que você vai conseguir conquistar e mostrar que aquilo tem um valor. Porque a festa é tudo em volta, né? De uma decoração. A decoração é um detalhe. Esteja atento ao seu cliente. Né? Lá na Pop a gente tem um público, não é toda locadora, mas a gente tem os decoradores e tem as mães. Mas tem mães que amam isso. E tem mães que só querem meia dúzia de prato. Então, escutem seus clientes, né? Prestem atenção no que o seu cliente te dá de feedback. Então, assim, tem locadora que tá uma cidade pequena, Fabi, eu não consigo aqui atender decoradores, porque os decoradores me veem como uma ameaça, entendeu? Então, aqui meu público é só mãe. Então, sua estratégia tem que ser toda voltada para a mãe, da mãe que quer só um bolinho, literalmente, e a mãe que quer aquele encanto de festa. Então, assim, eu acho, meninas, que assim, a grande questão que também acontece pouco no mercado de festa é ouvir o cliente. As pessoas, elas trabalham por impulso, por achismo. Então, assim, igual eu falo do painel redondo, eu tenho uma certa implicância com o painel redondo. E não é porque eu não acho bonito o painel redondo, é porque vira uma coisa, uma carne de vaca. Então, assim, parece que só existe isso no mundo, todo mundo vai atrás daquela coisa. E muitas vezes, essas decoradoras que compram esses painéis, elas vêm perguntar para o cliente se o cliente gosta. Eu conheço decoradoras que compraram e não estão usando, porque a mãe achou horroroso aquilo. E aí não ouve o cliente. Meninas, ela não entende. Tem gente que não tem essa cabeça, entendeu? Que não pensa sobre isso. Então, essa dica vai tanto para a locadora como para a decoradora, porque tem que escutar o cliente. E ela tem que entender e perceber que aquilo, a festa é dela, entendeu? Então, ela tem que desejar aquilo. E ela vai pagar por um serviço que é dela, que ela tem que se sentir confortável, feliz naquele ambiente, que é a festa que ela vai oferecer. Aquilo tem que ter a cara do cliente, não adianta eu impor, entendeu? A gente impor uma moda, uma tendência, alguma coisa. Cada um tem um gosto, né? Sabe, Ju, que eu falei isso esses dias numa aula. Quando a criança é pequena, o sonho é da mãe. E a gente tem que respeitar isso. Você sabe que já me pediram um orçamento? Até contei isso para uma aluna ontem. A mãe me ligou e falou assim, Tati, eu queria fazer um orçamento com você. Eu falei, tá bom, quando é a data da festa? Ainda não sei. Eu falei, tudo bem, mas qual é o mês? Também não sei. Eu falei, olha, sem eu saber, eu não consigo. Aí eu falei, mas você não tem nenhuma previsão? Então, Tati, sabe o que é? Que eu ainda nem tô grávida. Ela já quer saber quanto custa a festa. Ela é planejada, vai. Ela já queria fazer a poupança. Não, mas o que eu quero dizer com isso? Além, claro, do fator financeiro, que ela queria saber quanto custava uma festa minha, e eu vou te dizer, ela fez a festa comigo, ela fez o chá de bebê e o aniversário comigo depois que ela engravidou. Mas a grande questão é que ela tinha um sonho de decoração. E ela demorou quase 2 anos para me procurar para fazer a festa. E em 2 anos, o mercado muda. Mas o sonho dela continuava o mesmo. Então, você entender o cliente é importante. Isso, muito. Meninas, deixa eu fazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. A gente
gente está quase há 1 hora aqui conversando, tá? Só para avisar vocês duas. Olha aí. Me perguntaram aqui, gente, como é que vocês organizam os itens dentro da locadora? Vocês preferem por tema, por cor? Como é que é isso dentro da Pop? Por cor e por tema. Por cor e por tema. Nós temos salas específicas. Quem já foi na Pop pode ver, a gente tem as salas principais. Nós temos 4 salas principais, onde tem as mesas para montagem. Nessas salas principais, a gente divide por temas. Por exemplo, lá em cima a gente tem uma sala principal que é onde a gente coloca vários itens assim, princesas, escadas, enfim. E ao lado tem cada sala com as louças, que aí vai ter as cores que combinam. Amarelo, verde, amarelo, verde, azul e rosa. A Tati conhece bem. Aí na outra sala, lá de cima da Pop, a gente tem batizado. Tem batizado, são peças mais chá clássicas. De bebê. Porque acreditem, se quiser, tem gente que vai fazer casamento lá na Pop, né? Vai lá e monta um mini wedding. Então, assim, a gente tem peças que atendem, né? Lógico que eu não vou ter um acervo da Dona Filipa, que é maravilhoso, mas a gente tem um acervo que a gente consegue atender um mini wedding. Aí tem cristais, tem algumas peças de rose gold, são peças mais clássicas que podem atender o batizado, pode atender um mini wedding, enfim. Você não vai falar a parte do circo? Que é a minha favorita. A parte Na parte de baixo da Pop, a gente tem uma prateleira de circo. Perto do circo, a gente colocou uma prateleira de brinquedos, carrinhos, coisas que mais vintage que conversam entre si. E aí lá embaixo já fica o vermelho, já fica coisas que atendem. Na outra sala tem as peças rústicas que estão perto do safari. E da fazendinha. O vermelho, que é muito usado. Então, a gente pensou em otimizar. E tem os super-heróis também. Enfim, tem outros temas. A Pop Snoopy. Tem tudo. A gente é muito temático, né? Como a gente é voltado para a festa infantil, a gente trabalha muito com as peças decorativas de tema. Deixa eu fazer outra pergunta. Na verdade, assim, eu como consumidora, eu gosto muito da forma com que vocês organizam, né? Por quê? Porque vocês juntam os temas numa prateleira só, mas são os temas. Então, quando eu quero procurar alguma coisa na Pop, eu quero procurar Branca de Neve, que eu sou louca naquela maçã grandona, suqueira, nos anões e tal. Eu já sei que tá tudo lá. E aí eu vou nas salas de cores para fazer a complementação. Eu acho... isso está no nosso processo, inclusive, de atendimento. Sim. O vendedor, através de algumas perguntas para o cliente, ele já sabe onde direcionar o cliente, para que sala ele vai montar, para que cor, ele vai perguntando, né? A partir do atendimento, ele já vai fazendo algumas perguntas e ele, então, facilita o nosso atendimento no dia a dia. Com certeza. Meninas, uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vocês devem receber pra caramba. Como é que vocês lidam com devolução, atraso, quebra? Aquela história, a peça não voltou. Como é que é isso dentro da Pop? Acontece todo dia, né? Tu fala, então eu sofria mais, né? A gente às vezes era mais apegada, assim. Mas eu posso contar uma coisa para vocês? Pode. Você não devolveu alguma coisa? Não vem não, eu devolvo tudo, eu sempre devolvo tudo. Você não devolveu, tá? Não, na verdade, o que acontecia? Na época da loja, no You Do It, tinham muitas clientes que procuravam a gente na segunda-feira para comprar peça, que era de vocês. Para repor. Acho que eu nunca contei então, olha, tá vendo? A gente ajudava a You Do It. Exatamente. A pessoa ligava e falava assim, eu preciso retirar aí hoje. A gente falava, tá bom, vem. Era para falar, isso é uma pergunta que vem sempre. Como que é? A cliente, quando quebra, ela fica chateada, fica assim. Primeiro, pela quebra, ninguém quer passar por essa situação. E segundo, pelo valor lá da reposição. É um valor alto. Né? Porque é o valor da peça nova no mercado. É um valor de mercado, é um valor que a gente cobra porque a peça às vezes está locada. A gente trabalha muito com peça exclusiva.
né, de coleção da Disney, que é importada, que são peças únicas. Se quebrar uma peça daquela, que tá alocada para frente, porque quando a pessoa vai lá na Pop, ela quer o tema Branca de Neve, ela pega basicamente toda a nossa linha de Branca de Neve, que são peças únicas. A gente não trabalha com quantidade, a gente trabalha mais com exclusividade de peças diferentes. Então, não tem como repor. Não tem como repor, não dá para ir lá, né? Não tem preço, né? Não tem. Então, assim, o valor é alto, elas ficam chateadas. Mas porque o prejuízo é alto pra gente também. A gente vai ter que, a próxima cliente, a gente vai ter que repor uma outra peça para ela, ou às vezes uma peça com valor maior. Posso falar? É quando quebra a peça da Disney no meu coração. Eu aprendi a desapegar, porque eu acho que dona de locadora tem que ter o desapego, tá? Porque todo mundo tem esse risco de quebra normal, até pelo nosso volume, né? Eu acho que, assim, locadora que tem peça muito novinha na prateleira é uma locadora que não loca, porque... Gente, a demanda é alta, vai e volta, não há peça que resista, não tem. Por isso que essa preocupação com a manutenção. Mas, assim, eu acho que tem que... eu tenho esse apego, quando é peça da Disney, eu tenho um apego maior, realmente. Mas por causa disso, porque a gente... hoje a gente tem uma pessoa que faz a reparação para a gente consegue... Simples, a gente às vezes não consegue repor. Por exemplo, uma peça que a gente compra na feira, um pedido grande, a gente não consegue repor de um dia para o outro. Não. Muitas vezes a gente tem que ir numa loja, no mercado para repor. E aí a gente vai comprar pelo preço de loja. Daí eu acho... E compromete outros clientes. A cliente fica chateada. Não dá para a gente ter esse prejuízo, né? O que a gente faz? Quando é mãe, cliente, a gente consegue... A gente, às vezes, parcela o valor para tentar diminuir o impacto. Então, a gente fala, olha, a gente consegue parcelar esse valor. Tá? Elas, assim, diminuem um pouquinho, mas elas continuam ficando... Você pode ter certeza que você está com risco de perder o cliente, porque ela ficou chateada, né? Mas, graças a Deus, a gente não está tendo muito... né? Não, a gente tem no contrato, é tudo certinho. Peraí, ó. Meu tempo vai acabar. Eu vou encerrar e vou começar aqui de novo, porque tem outra pergunta para a gente não deixar o pessoal falando. Peraí. Deixa eu só encerrar aqui e a gente vai começar de novo. A Tânia está aqui com a gente. Ah, é? Ela falou que ia fazer um monte de pergunta para a Ju, só porque a Ju tá... Ai, peraí que tá... Peraí. Que a gente vai começar de novo. O Insta tem limite para live, é isso? Eu não sabia. Sim. No meu modo de exibição, ele tem 1 hora para acabar. Isso é até bom. A gente nunca passou um tanto tempo na live, tá? Eu vou falar uma coisa para você. É uma coisa que sempre acontece comigo e eu acho bom, porque se você não estabelece um tempo, você fica horas. Então, meninas, tem uma pergunta aqui de uma moça que eu achei bem interessante. Elas perguntaram o seguinte: vamos supor que a peça chegou lascada. Ela não chegou, tipo, inutilizada. Não é que estava com caquinhos. Como é que vocês fazem? Vocês cobrem uma peça inteira? Depende. Depende do estado. Precisa avaliar, por exemplo. Acontece muito lá na Pop da pessoa falar: ai, não quero a cerâmica, eu quero o prato laqueado de madeira. Eu já falo, o prato laqueado de madeira, se cair e bater, não tem recuperação. Não dá. Então, assim, e ele é mais caro que a cerâmica. Então, às vezes é melhor você levar a cerâmica com risco de quebrar e pagar uma cerâmica, e pagar o preço da reposição da cerâmica até do que do prato de madeira, entendeu? Você não tem como retocar. Algumas peças, sim, dá pra gente cobrar. Então, por exemplo, vai lá o preço de reposição. Aí a gente avalia, não, essa peça dá pra gente retocar, dá pra gente fazer uma manutenção. Aí a gente cobra um valor menor e aí negocia na hora com a cliente. Às vezes nós perguntamos, Ju, quanto custa? A gente liga para o pessoal da manutenção e fala, olha, quanto custa para retocar essa... A gente agora tem um sistema, né, que faz a manutenção pra gente,
E aí a gente já tem o valor custo. Então, quando é uma peça que a gente consegue dar essa manutenção, a gente recuperar, até porque a gente não ganha dinheiro com isso. A gente quer só atender, não deixar o cliente insatisfeito, ele está chateado, entendeu? A gente não ganha, a gente passa o valor da manutenção para fazer resolver o problema para ambas as partes, entendeu? Agora tem peças realmente que a gente não consegue repor, às vezes, enfim, não tem um fornecedor que faça a reparação ou o preço da manutenção é altíssimo, nem compensa. Você sabe o que aconteceu uma vez comigo? Quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a viajar por várias cidades no Brasil. E uma das locadoras que me atendeu, eu ri para não chorar. Porque quando vocês fazem um orçamento, quando eu aloco com vocês, vem lá o preço da locação e do lado já vem o preço da reposição, né? Sim. E aí, essa minha amiga, ela falou que ela foi buscar as peças na casa do cliente e aí a cliente chegou e falou que não ia devolver. Era um tema de pirata, pensa uma festa inteira de pirata. E ela falou, olha, meu filho adorou e eu não vou devolver, tá aqui o cheque. E deu um cheque para ela, tipo, no valor da reposição. E ela, pelo amor de Deus, não faz isso. E ela falou que não teve negociação. Ela falou, não teve negociação. Por quê? Porque ela falou, não, tá aqui no contrato, o preço da reposição. Eu tô pagando, se tudo tivesse quebrado, tá aqui o dinheiro. E ela falou que ela voltou chorando para a loja dela, porque ela falou, era tudo meu acerto, coisas que eu compro nos Estados Unidos, coisas que eu compro na Europa, não são coisas que tem... Por isso que o valor de reposição tem que levar em conta tudo isso. Eu passei por uma situação assim. Uma peça que é mais fácil da gente achar, lógico que a reposição... Eu passei por uma situação que era assim, lá na minha salinha ainda, tá? Eu tinha uma suqueira que era um hidrante, era importada, ela era um hidrante linda, linda. E eu comi bola e botei um preço de reposição baixo. Mas era uma suqueira importada naquela. O preço que você pagou lá, né? Você não contou sua passagem, seu deslocamento, não contou nada do imposto. Eu não tinha a Juliana, isso foi antes da Juliana na minha vida. Então, o que aconteceu? Um senhor teve lá, um rapaz teve lá e locou essa peça. E na volta, no dia que era para retornar, era um aniversário dele, ele falou que a peça tinha quebrado, mas não trouxe a peça quebrada para mim. Só quando você sente que é porque ele era colecionador e ele tinha amado, ele fazia questão. Então, assim, o valor que ele me pagou, eu sei muito o que essa sua cliente te falou, porque eu senti essa perda também, e foi aí que a gente aprende, né? E aí, realmente, o preço de reposição da gente hoje é calculado. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, que absurdo, é altíssimo. Não é absurdo. Porque se você for calcular peças que você garimpa pelo mundo inteiro, que você não vai conseguir, que são peças únicas, então você tem que fazer... Agora, ela é assim, ela sai, vai pegar uma água... Meninas, para a gente encerrar aqui, para não ficar demasiado aí, que eu sei que o tempo de vocês também é super apertado, alguém me perguntou aqui a respeito de frete. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm frete próprio? Vocês terceirizam? Porque eu sei que um dos grandes problemas, principalmente de quem tem imobiliário, é a questão do frete. E aí, como é que vocês fazem? É o frete... Isso é com a Ju, é assunto dela. É o frete em São Paulo, né? Tem toda essa dificuldade. Eu vou falar, Ju, tem um lugar pior do que São Paulo. Rio de Janeiro. Não, imagino. Sim, o trânsito é caótico lá. Não tem lugar para estacionar. Custa uma fortuna. Para eu pegar uma peça em hotel, o cara quer me cobrar R$300. Porque ele fala, moça, onde eu vou deixar meu caminhão? Ele tem que ter um ajudante para descer com a peça e dar a volta no quarteirão. Olha isso. Mas aqui em São Paulo a gente tem que ter ajudante também. O nosso por isso frete que encarece o frete. Encarece, mesmo assim a gente os clientes sempre estão questionando o valor do frete. Só que a gente só tem o frete para atender os nossos pedidos, assim, porque as pessoas precisam levar a mesa, precisam levar o móvel, às vezes não tem como pegar.
a gente tem o frete para atender o cliente. A solução completa, a gente tem zero lucro no frete. Sim. É só realmente para atender. Mas é isso que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. São dois funcionários para fazer o seu pedido, tá? Naquele momento ali, se você pega 2 funcionários, o seu caminhão, o seu caminhão, o seu combustível, a sua depreciação, seguro, IPVA, tudo. E assim, às vezes a pessoa quer um frete de madrugada. Gente, eu vou tirar o homem da casa dele. 2 horas da manhã, hora extra, todos os encargos. Então, assim, não é barato. Não é barato ter o próprio frete. A gente já questionou várias vezes sobre a gente continuar com frete ou não. A gente tem realmente para poder atender os clientes, para poder levar as coisas, porque eles não vão ter como... Porque aí também você entra naquela, Tati. Às vezes foi o grande questionamento. Se a gente já pensou, botando os números, né? Analisando os números, em terceirizar. Mas terceirizar também não é a pessoa que vai responder pela tua empresa. O cara pode esquecer de entregar uma peça. Enfim, isso dá medo, porque se com sua equipe, que você está atento, que você está ali no dia a dia, você fica em cima, acontece algumas coisas que você não gostaria. Imagina terceirizado, que o cara não tem o comprometimento de estar ali com você. Sem contar tudo o que pode acontecer já com a sua equipe. Seu carro pode quebrar, como já aconteceu. Nosso carro pode ser roubado, como já aconteceu. Pode bater. O motorista pode ficar doente, pode ter um troço, um piripaque. Tudo pode acontecer para não entregar a sua festa. Pode ter um trânsito, pode cair uma ponte, como já caiu aqui em São Paulo, você não conseguir passar. 1000 coisas podem acontecer. Imagina numa outra pessoa que vai escolher se vai ganhar ou não, tipo, R$500 para fazer aquilo. Ele pode do nada falar, não vou. É um risco muito maior. E aí isso sempre pesou pra gente na hora de decidir de ter um frete nosso. Apesar de ser mais caro, não dá também para a gente concorrer com algumas locadoras pequenas que põem a mesa em cima do carro do marido, o marido vai entregar, entendeu? Então, assim, né? Porque a gente sabe que às vezes a locadora gente mesmo entregava. A gente entregava. Nossos maridos entregaram muita mesa. Olha, eu acho assim, marido de festeira, arruma outra. Se não gostou, arruma outra. Porque o Ale fez até os aviãozinhos da última decoração. A Tati botou ele para fazer todos aqueles aviãozinhos daquela decoração maravilhosa que ela fez. Foi o Ale que fez. Olha só, tá vendo? E ele, quando a gente veio morar aqui em Minas, ele falou pra mim, nossa, eu nunca mais vou precisar fazer nada, né? Tava traumatizada. E pra eu pedir os aviões, gente, eu tive que fazer uma chantagem do tipo assim, eu nunca vi um avião voar tanto que nem o seu. Porque é uma mão de obra barata, a gente paga ali, né? A gente faz um escambo, na verdade. A gente faz um escambo. E aí não dá, porque a gente quer ter nossos maridos pra gente. Então, hoje, com a quantidade de entrega que a Pop tem, realmente a gente teve que formar uma equipe. Hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe bacana, né, Ju? Tanto na expedição, quanto os meninos da entrega, eles têm um comprometimento, são os meninos super legais. Que é outro, que a gente nem falou, mas eu acho que é um dos desafios, é isso, o gerenciamento de pessoas no dia a dia na empresa. Achar equipe. Isso pode falar, porque hoje eu conversei com uma aluna, ela tem uma locadora no interior de São Paulo e ela falou, sabe o quê? Eu achei até interessante a gente levantar isso aqui. Ela falou que ela começou como vocês, super pequenininha na casa dela. Ela alugava boleiras por R$6. Eu quase matei ela, eu fiz uma consulta com ela, quase matei ela. E aí ela alugou um espaço. E o negócio começou a dar certo. Só que ela começou a perceber que a taxa de conversão dela era muito baixa. Então o cliente entrava na loja e não fechava. Sabe o que ela descobriu? Os funcionários. Ela falou que os clientes começaram a mandar mensagem para ela e falar assim, olha, eu aluguei porque eu gosto muito de você, gosto das suas peças, mas eu não tenho vontade de voltar por causa dos seus funcionários. Sim. É muito difícil. Você tem que estar sempre atenta, porque o que é mais difícil é o gerenciamento de pessoas, manter a tua equipe motivada. A gente já teve uma demanda assim mais alta que a gente repensou também.
Porque é muito chato, a pessoa vai ter uma experiência, sabe, na sua loja. Ela vai lá, vai montar uma festa, uma coisa que ela planejou, É um sonho, um dia né? que é para ser legal. Então, se ela se dedicou aí até lá, porque ela tá querendo ter um resultado bacana, um atendimento legal. Então, assim, tem que ser uma experiência. E o atendimento é a primeira impressão que você tem da empresa, né? O cara que vai te atender sorrindo, é o cara que vai né, tá super ali para te ajudar. Você sabe de uma coisa? Você sabe o que eu já fiz? Eu já briguei com um funcionário de loja. Porque é assim, meninas, vocês concordam comigo que a coisa mais difícil que a gente tem é atrair o cliente para dentro do nosso negócio. Concordo. E aí, você consegue atrair o cliente e o filho da mãe do funcionário acaba com você. E eu fui uma vez numa loja, eu ganhei um presente do Alê e era entre Natal e Réveillon. Eu tava de férias, fui pro shopping de chinelo, pouco me importa quanto custa as roupas que tem naquela loja. Eu fui de chinelo, tava no meu direito de chinelo, qual o problema? E aí, o que aconteceu? Eu fui extremamente maltratada. Extremamente maltratada. Fui trocar que a blusa não serviu. E aí, eu peguei o funcionário na chincha. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quanto que o seu chefe gasta para ter uma loja dessa dentro desse shopping? Eu falei, você sabe quais são os custos de atração do cliente para você me tratar desse jeito como se eu não fosse ninguém? Eu falei, repensa, se coloque no lugar do seu chefe. E eu fui embora, não troquei coisa nenhuma. Eu falei para o Alexandre, ninguém mandou comprar nessa loja, porque assim, eu fui extremamente maltratada. E aí, o cara tem todo um gasto, um custo gigantesco de marketing, de atração, de comprometimento com o negócio, e aí você contrata um funcionário que te dá pau. Isso daí é muito complicado, né? Não, mas isso assim, é inaceitável também, né? Porque não importa se você é funcionário, se você é... Você não tem que... Você tem que receber a pessoa que está querendo comprar. O seu negócio é isso. Exatamente. É oferecer um serviço e um produto e a pessoa ir lá e pagar. Não importa, você não sabe. Às vezes as pessoas mais mal vestidas são as que mais compram, as que mais pagam. E tenho certeza que, tipo, o chefe dele tá cagando para quem vai lá para comprar ou não, né? O importante é o produto dele sair da loja dele e receber por isso, né? Da melhor forma possível. Mas é difícil, assim. As pessoas também não têm bons dias, né? Os humanos, assim, não têm, às vezes, bons dias. Eu acho, mas eu acho... Sabe o que eu sempre falo? Eu sempre falo isso. Olha, gente, eu não sou a Paris Hilton, que nasceu naquele berço de ouro, que a única coisa que ela tem a fazer é tirar fotos dela mesma. Eu preciso trabalhar, então eu dedico toda a minha atenção, o amor, tudo que eu tenho para atender o meu cliente. E eu acho que todo mundo, se pensasse dessa forma, já que a gente tem que trabalhar, vamos fazer direito, vamos nos colocar no lugar das pessoas. Eu acho que a gente trabalha com festa, né, Tati? Exato. Você vai lá fazer, é o que a Ju falou, vai lá montar a festa da tua filha, que você tá com toda aquela expectativa e você é atendida para uma pessoa com mau humor, sabe? É isso que eu falo muito para os nossos funcionários. Eu falo assim, gente, a gente trabalha com festa, a gente tem que estar sorrindo, a gente tem que tratar bem, a gente tem que, né, fazer todo o processo de atendimento do começo até levar até a porta, agradecer, sabe? Então, assim, tem que estar atenta a isso, porque é difícil. Conseguir uma equipe foi um dos nossos desafios também. A gente está muito feliz com a equipe que a gente está hoje na POP. E, enfim, mas é aquele trabalho diário de ficar atento, né? Porque, como a Ju falou, tem dia que o funcionário não está de bom humor. É o ser humano. E a gente tem que entender e tentar conversar e tentar ver o que a gente consegue fazer para melhorar. É normal. Às vezes eu também não estou de bom humor, nem a Ju. Então, às vezes o cliente não está de bom humor, né, gente? Também tem isso. Às vezes com certeza. Então, cada festa que, pelo amor de Deus, não, com certeza. Mas você sabe o que eu acho, Ju? Assim, é muito engraçado, né? Eu tô estudando muito sobre comportamento de compra. E quando alguém vem até você com muito mau humor, com cara fechada, a nossa tendência é se fechar também. Mas quando a gente sorri... Aí é que você tem que ser mais quebrar a perna dele. É tipo assim, é como se a mágica acontecesse. É muito difícil você ficar com uma pessoa... Se você está contagiada em 5 minutos, aquela pessoa, ela mudou o estado dela.
Então, isso é uma questão também de treinar os funcionários, de mostrar que isso é possível, né? Não, às vezes eles entram funcionários assim, super clientes, assim, pé da vida, você vê que tá tenso, tá esperando, aí a gente chega com carinho, sabe, com emoção. Não, você não vem, Juliana. Juliana, você não vem nada porque você não aparece. Eu não sei. Eu vou, às vezes, eu não sou boa para atender. Ela adora atender cliente de galinha pintadinha. Pode mandar lá para procurar a Juliana. Ela ama, ela é expert. Pode ir lá na POC. Se você tem uma festa de galinha pintadinha, procure a Juliana. Ela é expert em fazer festa de galinha pintadinha. Tem o pânico da galinha pintadinha. Meninas, olha, eu vou encerrar por aqui. A gente está a 1h15 conversando. Eu passaria com vocês. Tem que marcar outra live depois. Eu passaria assim muito mais tempo com vocês, porque eu considero o trabalho de vocês inovador, pioneiro, muito sério. Eu acho que isso daí é muito importante para o mercado de peças. Tem empresas que ancorem para cima o mercado, né? Porque hoje a gente está no mercado muito para baixo, e eu sempre falo, gente, não se espelhe na sua concorrente que cobra pouco, se espelhe em quem está lá em cima, em quem está fazendo acontecer. Dá para ganhar dinheiro com festa? Dá, mas não é do jeito que vocês imaginam, é do jeito que é. E tem uma diferença muito grande entre o que as pessoas pensam e o que é realmente a verdade. Então, assim, vocês sabem disso, eu tenho um carinho enorme pela Pop, eu conheço a Fabi antes da Pop, sei do trabalho dela, sei do carinho que ela tem pelo mercado de festas. Eu conheci a Fabi lá em Recife, né? Não foi nem em São Paulo. Então, assim, eu sei o cuidado que você tem, o carinho e o amor que vocês duas trabalham para que o mercado seja melhor. Então, assim, eu acho que a gente só tem a agradecer. O pessoal aqui do Instagram, quem gostou, coloca aí, #gostei, #amei. Se vocês quiserem saber mais sobre a consultoria... A gente amou também, olha, a gente ficou meio assim com essa live, né, Ju? A Ju ficou preocupada com a Bi, mas eu já sabia que ia ser um bate-papo maravilhoso, porque a Tati tem uma experiência, além do carinho que a gente tem por ela. A gente convive com ela quando ela vem aqui em São Paulo, quando a gente sempre se encontra, é sempre uma festa. Então, sempre tem muito assunto. A gente se deixar, essa live vai até amanhã, viu, gente? Isso. Então, assim... A gente fica sempre com medo, né? Ai, o que será que a gente tem para oferecer? Mas a Tati, com essa experiência que ela tem, ela vai conduzindo de uma forma que fica um bate-papo super gostoso, a gente amou. #amei também. Ai, obrigada, menina. Eu fico muito feliz. Eu vou fazer o seguinte, o pessoal que está no Instagram, eu vou tentar subir. A gente fez essa gravação aqui, não original no Insta, para que vocês possam rever. Eu acho importante rever o que as meninas falaram. Acho que foram muitas dicas valiosas para quem está aí no mercado de locação. E se vocês quiserem saber mais sobre a consultoria das meninas, eu recomendo que vocês entrem no Instagram delas. Pode mandar um inbox lá, meninas? Pode mandar um direct. A gente tem uma proposta detalhando tudo como é que funciona a consultoria. E a gente vai ficar muito feliz em atender vocês, seja na consultoria ou a gente está sempre de portas abertas. A gente recebe muita locadora lá na Pop, especialmente em época de feira, muita locadora que vem de outras cidades, e a gente sente o maior prazer em receber todo mundo aí. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal do Instagram. Assim, as meninas, elas realmente recebem de portas abertas. Eu já, inclusive, eu tenho alunas, eu tô querendo montar um negócio, eu sempre falo, vai lá na Pop, Tati, mas eu fico com vergonha. Eu vou lá falar que eu quero montar uma empresa, eu falo, vá, porque a Fabi e a Ju, elas têm um pensamento muito de elevar o mercado, de fazer as coisas certas. Então, isso daí faz muita diferença, né? Você poder contar com pessoas que estão interessadas não só nelas, mas em si, no movimento do mercado. Porque eu acho que quanto mais a gente investe, quanto mais a gente se dedica a elevar o mercado de festas, mais todos nós saímos ganhando. Todo mundo ganha. Obrigada mesmo por estarem aqui. Pessoal, se tiver alguma dúvida que ficou batido aí, manda para mim que depois eu mando para as meninas, tá bom? Fabi, Ju, adorei a presença. Obrigada, fiquei muito feliz. Você vem, né? Você vem para cá agora. Vou dia 13, tô aí. Estamos esperando você.
Então tá joia, gente. Obrigada, viu? Beijo, tá? Tchau, beijo.